E aí, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Pedro Devitt. Eu sou Gustavo Ferreira. Eu sou o Leonardo. E hoje nós iremos falar sobre a vegetação dos desertos. Bem, agora a localização dos desertos. Geralmente os desertos ocupam territórios extensos, localizados principalmente em zonas tropicais e subtropicais. No hemisfério boreal, por exemplo, as regiões áridas cobrem uma área ampla, desde todo o norte da África e do próximo Oriente da parte da Ásia até o Paquistão, a China e a Mongólia. Na América do Norte, localizam-se no sudoeste dos Estados Unidos e ao norte do México. A vegetação dos desertos é escassa, adaptada para suprimentos insuficientes de água. Nela destacam-se os cactos, na América, e as palmeiras, na África e na Ásia. Agora as plantas. No deserto tem vários ciclos vitais rápidos delas. A vegetação do deserto é formada por gramíneas e arbustos, que são distribuídos espaçadamente pelo terreno. A vegetação xerófila é predominante nos desertos, sendo adaptada a um ambiente seco e com adaptações para evitar a perda de água. Solos do deserto. Os solos do deserto possuem baixíssima fertilidade química e são geralmente muito arenosos ou pedregosos. Por estarem descobertos, com a ausência de uma camada de vegetação que os projeta da ação de agentes externos, os solos de regiões áridas são bastante suscetíveis a erosões físicas, que acontecem quando há desagregação de estruturas de substrato e carregamento de materiais. O solo das regiões desérticas é bastante raso, com uma camada superficial arenosa recoberta por um manto de pedras e cascalhos. O vento é um agente de erosão permanente desse tipo de solo, onde dunas de areia podem ser transportadas pelos ventos. Bom, sobre a flora dos desertos. Geralmente, com sua vegetação, é formada por gramíneas e arbustos, distribuídos espaçadamente pelo terreno, e a vegetação é xerófila, que é predominante nos desertos e acaba sendo adaptada, ao ambiente seco e com adaptações para evitar a perda de água. Em toda a região adjacente ao deserto, a destruição vegetal provoca assoreamento dos mançais e acelera a desertificação, atingindo áreas que até então eram férteis. Essa destruição se dá por causa da produção de carvão vegetal e da agricultura e substâncias tradicionais. Agora a hidrografia do deserto. Como sendo áreas em que há pouca ou nenhuma incidência de precipitação, não há rios perenes nos desertos. No entanto, determinados desertos possuem grandes rios em suas proximidades, que permitem até mesmo o estabelecimento de assentamentos humanos. Citamos assim os rios Colorado, nos Estados Unidos, e o rio Nilo, no Egito, e Jordão, entre Israel, Cisjordânia e Jordânia. Bom, para mostrar a vocês como é a temperatura e a precipitação no deserto, resolvemos mostrar um climograma, esse especificamente do Saara Ocidental. No climograma podemos ver que meses com a maior precipitação são janeiro, março e setembro, com precipitação de 15 milímetros. A maioria da precipitação ocorre em janeiro, com uma precipitação média de 5 milímetros. Já a precipitação anual no Saara é de 31 milímetros, com temperatura média de 24 graus. As precipitações são muito escassas e podem ocorrer em qualquer estação. Essa ausência de chuvas constrói um grande desafio para os seres vivos que ali habitam. Quando as fortes pancadas de chuva acometem algumas áreas, ocorre a formação de pequenos lagos ou piscinas naturais temporárias, que logo se dissipam. Os desertos são supridos principalmente por aquíferos. Em algum deles são encontrados oásis. As temperaturas dos desertos apresentam grandes variações entre o dia e a noite, atingindo uma diferença térmica de até 35 graus. Os ventos são constantes frequentemente e muito violentos, que acabam provocando as famosas tempestades de areias que aparecem em vários filmes. Ainda falando em clima, o clima dos desertos envolve os tipos árido e semiárido. A escassez de chuvas é sua principal característica climática, e a flora e a fauna dos desertos apresentam elevada adaptabilidade às condições geográficas naturais locais. Como o deserto é complicado, animais têm que se adaptarem às condições extremas desse habitat. São por isso classificados como xerocólios. Entre eles se encontram insetos, mamíferos, pássaros e répteis. Outra característica a se destacar dos animais dos desertos é que a parte deles é noturna, ou seja, dorme durante o dia e executa suas tarefas durante a noite.
Bem, agora algumas curiosidades dos desertos. Em 1979, nevou no deserto do Saara. Outra curiosidade é que entre 5 a 10 anos o deserto fica florido. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.